Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Felipe Franklin, esse aqui é o Fechamento Coral e reformulação ou vassourada. No que depender de mim, diga onde você vai, que eu vou varrendo. Santa Cruz já tomou conta de mim. E voltando aqui com as atividades do canal, Santa Cruz está de férias, conseguiu acesso, foi vice-campeão da Série D. A SAF vai avançando aí a passos curtos. Vamos ter a votação agora na AGE. O Santa Cruz passa por uma aparente calmaria, mas se a SAF está dando passos curtos, o futebol parece que está parado. Primeiramente, com essa questão da SAF, algumas indefinições aí sobre quem comandará o futebol. A tendência é que o CEO continue sendo o Pedro Henrique, que estava nessa transição. Mas e aí, quem é que vai comandar o futebol? Os diretores estatutários saíram do clube. O Arley tem uma possibilidade de ficar, que adianto, já acho que não é uma boa opção. O Santa Cruz, mesmo ainda não sendo SAF, mesmo ainda não tendo completado toda a transição, eu acho que poderia encontrar coisa melhor do que Arley para trabalhar nessa Série C, até porque, eu dito pelo presidente Bruno Rodrigues e os representantes da SAF, é que o Santa Cruz já entra em 2026 com intenção de subir de divisão. Então é preciso um passo além, é preciso um incremento, é preciso uma qualidade não só no elenco, mas também em quem conduz esse trabalho. Diante da continuidade de Marcelo Cabo, que para mim já é uma opção muito discutível, mas ok, ele conseguiu o acesso, o Santa Cruz vai dar esse voto de confiança a ele para ver se consegue desenvolver um trabalho melhor do que foi em 2025. Pelo trabalho de 2025, para mim já não caberia a continuidade de Marcelo Cabo, mas é o que temos nesse cenário aí de transição. E nessa eterna transição entre associação e SAF, né, toda essa burocracia que sim é necessária, que sim precisa acontecer, mas o futebol ele não pode ficar escanteado. A gente vê aí alguns clubes já aproveitando oportunidades de mercado com o fim da Série C, que está chegando ao seu fim, com o fim da Série D, que já acabou, e o Santa Cruz muito parado, né? O Santa Cruz tem algumas coisas possivelmente engatilhadas nos bastidores, mas aguarda renovações, como eu disse aqui, de Pedro Henrique, de Arley, enfim, para começar a trabalhar nesse planejamento, algo que já deveria ter sido feito. E nesse vídeo, basicamente, eu vou tratar dessa reformulação do elenco, quais as minhas opiniões, o que é que eu acho também que o clube vai fazer para que o Santa Cruz possa refletir o modelo que está sendo apresentado, que é brigar pelo acesso já em 2026. Antes de mais nada, queria pedir a vocês que deixem o like, se inscrevam aqui no canal, dá essa ajuda, a gente tá chegando próximo dos 2.000 inscritos, acho que é um número muito legal para um canal que tem tão pouco tempo. Eu agradeço demais a colaboração de vocês, se puderem comentar, curtir aí, hypar o vídeo, tamo junto. Caso eu desvio olhar aqui, é porque eu tô com a minha cola aqui do lado, os contratos são longos e realmente não dá para guardar tudo de cabeça. E eu queria só falar um pouquinho sobre o contexto de 2026 para o Santa Cruz ter essa montagem de elenco. A gente sabe que no período dos estaduais, normalmente o clube não avança muito por conta de receita e ainda mais por conta do orçamento. O Santa Cruz está nessa transição de SAF, o Irã sempre diz aí nas suas entrevistas que o orçamento depois da SAF vai ser um e antes da SAF é outro. É uma forma dele pressionar também pela aprovação, ele está fazendo um negócio e está no papel dele, mas aí o Santa Cruz precisa ver o que é que ele consegue conciliar, os contratos que ele pode renovar só até o final do Pernambucano, que seria o ideal, porque renovar com o jogador por um ano e para que ele não sirva talvez para a Série C, vai ser bem complicado porque o Santa Cruz assume um passivo, né, de um ano inteiro e talvez não consiga se livrar, entre aspas, de um jogador que não consiga ser produtivo na divisão que o Santa Cruz vai jogar. Ainda mais que esse ano o Campeonato Paulista, que costuma ser predatório com os talentos aí pelo Brasil afora, ele é um campeonato que, a princípio, até agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, vai ter 11 datas. E 11 datas para quem for até o título. Então isso muda um pouquinho a dinâmica, muda um pouquinho o mercado. Porque os jogadores vão firmar contrato para jogar o Paulista só por 2 meses. A gente ainda tem outros clubes paulistas que estão com divisão agora. Ou seja, eles já têm o mercado do Campeonato Paulista, mas vão ser mais atrativos para os jogadores. A gente tem o Novo Horizontino, tem a Ponte Preta, tem o Guarani, tem a Inter de Limeira que subiu para a Série C, que tem um calendário mais longo e podem atrair esses jogadores. Então, ano que vem tá mais bagunçado ainda. Os estaduais
muito menores do que normalmente são, com menos datas, e o Santa Cruz vai ter um período entre estadual e Série C de mais ou menos um mês. Eu acho que nesse período é que o Santa Cruz vai dar as cartadas maiores para a Série C, mas ele precisa ter um time equilibrado já para começar o ano, já para disputar o Pernambucano, que convenhamos, com os rivais aí, com a situação menos longe do que habitualmente tem sido nos últimos anos, é uma chance de título para o Santa. Então vamos para o que interessa, que é a reformulação. Vou fazer a parte gráfica aqui para também vocês conseguirem visualizar com mais facilidade. E vamos de goleiros. A gente tem aí Rock Kennedy com contrato até o final de 2026, vai continuar, não precisa de renovação nesse momento. É um goleiro titular já para o Pernambucano e caso ele evolua o nível dele de atuação, ganhe confiança, ganhe essa maturidade, pode continuar inclusive para a Série C. Moisés é um cara que o contrato está acabando agora e o Santa Cruz precisa aproveitar as oportunidades de jogadores que não têm um contrato tão longo para já dispensar sem custo. Então Moisés, terceiro goleiro, não acrescentou muito, pode ir. E Felipe Alves, que é um cara que o Santa Cruz precisa se livrar dele, o Santa Cruz precisa negociá-lo, mas o absurdo que é o contrato de Felipe Alves, que é o contrato mais longo de todo o elenco, que vai até 2029. Então o Santa Cruz precisa arrumar um destino para ele, seja Campeonato Paulista, seja o Campeonato Carioca, algum time que consiga pagar o salário dele, porque Felipe Alves, ele não é um jogador que vai interessar mais para o Santa Cruz. Eu acho que o ciclo dele no Santa Cruz acabou, e se o Santa Cruz não conseguir ceder em definitivo, vai ter que ficar ele emprestando durante todo esse período de contrato. Vamos passando para os zagueiros, eu acho que é o setor que o Santa Cruz está mais tranquilo para 2026. Eu renovaria o contrato de William Alves, que está terminando em 2025. É um cara que, se não para ser titular, ele consegue ser um bom reserva, um reserva confiável para 2026. Os dois outros zagueiros, Matheus Vinícius e Eurico, têm contrato em vigência, então não mexeria. O Santa Cruz precisa de um bom zagueiro titular para ser referência. Então, para mim, Eurico e um bom zagueiro titular que o Santa Cruz teria que trazer, mais esses dois aí que o Santa Cruz manteria para 2026, que seriam William Alves e Matheus Vinícius, e o Iago, que teve poucas oportunidades, também pegar o seu rumo aí ao final do ano, que é onde o contrato dele termina. E vamos de laterais. Pela lateral direita, a gente tem Totti, Yuri Ferraz e Israel. Totti, contrato encerrando, o Santa Cruz precisa aproveitar a oportunidade. Obrigado pelos serviços prestados, mas o ciclo de Totti no Santa Cruz eu acho que encerrou em 2025. Mesma coisa para Yuri Ferraz, não mostrou muita coisa. Santa Cruz aproveita que o contrato está acabando, não tem nenhum custo, então libera os jogadores. Israel tinha um contrato até 2025, mas vai renovar automático por conta da lesão, precisa ficar no clube. E é um cara que eu apostaria para 2026, para começar como reserva. O Santa Cruz precisa contratar um lateral direito titular e Israel voltaria, porque é uma lesão muito complicada e a gente não sabe se ele volta atuando no nível aceitável. Inicialmente começaria como reserva para disputar a posição com esse lateral que chegaria. Lateral esquerda, Vini Silva acabando o contrato, tchau, obrigado. Natan e Rodrigues. Rodrigues inicialmente foi ligado ao ABC, mas parece que o Santa Cruz fez uma proposta de renovação para ele, que para mim é um erro. Eu repito, o Santa Cruz precisa aproveitar os contratos que estão encerrando agora para se livrar de jogadores que não acrescentam. No caso de Rodrigues, ele é um cara que é bem limitado, principalmente quando chega no terço final de campo. Então, assim, eu não acho que ele vá contribuir para o Santa e o Santa Cruz precisa deixar ele ir. Deixa Rodrigues seguir o caminho dele, até porque a gente tem um problema com o Natan, que é um cara que tem um contrato até 2027, tem um contrato bem longo. É um cara que o Santa Cruz vai precisar negociar, porque talvez ele não tenha essa evolução toda, mas é mais difícil você negociar esse tipo de jogador, porque ele tem um contrato longo com o clube. Então aproveita que Rodrigues é mais fácil, traz um titular para a posição e vai condicionando essa situação de Natan. No mundo ideal, o Santa Cruz precisa trazer dois novos laterais, mas já que Natan é o contrato mais longo e mais difícil, libera Rodrigues e já ataca isso para 2026. Nossos queridíssimos volantes. Temos aí Wagner Balotelli, unanimidade, contrato renovado, fica. Pedro Favela é um cara que tem contrato até o final de 2026. Eu apostaria nele porque ele tem uma condição física interessante e teve uma melhora no final da Série D desse ano. Então é um cara que vale a aposta, apesar de que já tem contrato. Gabriel Galhardo é um dos que tem contrato, mas eu não sei se ele contribuiria tanto em 2026 na Série C. Eu acho que ele tem um déficit físico para a divisão. Eu acho que ele encaixa na Série D, porque tem jogadores um pouco mais fracos, mas na Série D é muita intensidade, é muita correria. São jogadores mais físicos e ele é um jogador que só aguenta ali
ali 50 minutos a cada jogo. Então eu tentaria negociar ele, apesar dele ter esse contrato vigente, que eu acho que o Santa Cruz precisa... O setor que o Santa Cruz precisa reformular, além das laterais, são esses volantes aí, entendendo que Wagner Balotelli e Pedro Favela são boas opções. Os demais são vassourada total. Lucas Siqueira está se aposentando. Lucas Rebessa já é um aposentado, ele ainda que não descobriu. E Jonatas Paulista é um cara que tem contrato até 2026, mas infelizmente eu tentaria emprestar, tentaria arrumar um clube para ele, fazer essa cessão aí, mesmo que sem custo, porque não mostrou muito aqui, precisa abrir vaga na folha e no elenco do Santa Cruz para contratar novas peças. Nossos dois meias, William Júnior e João Pedro. William Júnior com contrato até o final de 26, João Pedro com contrato até o final de 27. João Pedro eu negociaria, assim, eu não acho que ele tem perfil para jogar uma Série C. Ele cai na mesma situação de Gabriel Galhardo, tem um déficit físico muito grande, é um cara que perdeu confiança jogando no Santa. Então eu negociaria. O William Júnior ficaria, tem contrato, é um cara que pode ser muito útil, nem que ele não seja titular, mas para compor o elenco ele pode ser um cara muito útil. Ele tem momentos de lucidez e eu acho que ele foi pouco ajudado esse ano por conta realmente dos companheiros do ataque, né? Eu acho que o ataque do Santa Cruz prejudicou muito as atuações de William Júnior, que não é perfeito, mas consegue cumprir aí a sua função e consegue ser um bom reserva para a Série C. Atacantes, vamos lá. A gente tem Thiaguinho, que é outro cara que tem contrato mais longo até 2027, mas precisa ser negociado. O ciclo dele com Santa Cruz acabou. Adailson é melhor nem comentar. Tchau. A gente tem também Renato, que é um cara que, quando conseguiu jogar, ele até ajudou, mas a gente já vê que é um déficit físico muito grande, né? A gente já vê que é um cara que não consegue ficar saudável, as lesões prejudicam muito ele mal conseguiu jogar nessa reta final aí de campeonato, então seria um caso a se pensar, tentar emprestar, tentar arrumar um clube para ele, porque também é um cara que onera bastante a folha, é um cara que tem um salário acima dos demais, e para mim ele precisa ser negociado porque ele não consegue ficar saudável. Galera, pequeno ajuste, o telefone parou de gravar aqui, eu bati sem querer no botão e acabei não gravando a parte de Giovanni no vídeo oficial, então fazendo esse ajuste aqui. Giovanni para mim vale caso consigam diminuir o valor de 2 milhões para adquirir ele. Eu acho que 1 milhão seria suficiente e esse outro 1 milhão da aquisição dele, caso seja possível diminuir o valor, ótimo, mas os 2 milhões eu acho caro para o que ele entrega, principalmente num cenário de finalização. Os pontas que jogam a Série C têm que minimamente conseguir finalizar. Então, Giovanni só virá no caso de diminuir esse valor para a compra dele de 2 milhões para 1 milhão. Aí vale a pena. Se não, realmente ele tem que tomar o destino dele e o Santa Cruz investir em outros pontas. E fechando com o ataque, a gente tem Ariel Nahuelpan, Pedro Henrique e Thiago Galhardo. Pedro Henrique, contrato encerrando, obrigado pelos serviços prestados e tchau. Foi um cara que não mostrou nada pelo Santa Cruz. Eu acredito que ele não fez nenhum gol na passagem pelo Santa. Ariel Nahuelpan, ele tem a mesma questão de Renato, ele não consegue ficar saudável. Todos os jogos da fase final da Série D, ele basicamente não conseguiu ficar saudável. E a gente fica se perguntando, será que com mais um ano aí, mais uma pré-temporada, ele vai conseguir ficar saudável? Ele tá ficando cada vez mais velho. Então é uma interrogação muito grande. Se tivesse como arrumar um espaço dele em outro clube, não sei, mas assim, deve continuar por falta de opção do Santa e por falta de opção de mercado. Ele não deve ter mercado em clube nenhum. O Santa Cruz vendeu, entre aspas, aí a alma para poder subir. Ele fez o gol aí no jogo contra o América e tudo mais, mas eu não vejo muita esperança não. E por fim, Thiago Galhardo, para mim a continuidade dele é completamente descabida. É um cara que já não tinha nível para jogar numa Série D, que dirá numa Série C. Muita gente vive falando, uma pré-temporada. Cara, Thiago Galhardo quer ir pro BBB. Thiago Galhardo não quer jogar futebol. Ele tá aqui, tem um contrato longo, deve cumprir o contrato, né? Já sinalizou isso no Instagram. Mas assim, cara, se o Santa Cruz pudesse se livrar dele, seria ótimo. É oneroso, não corresponde. Não sei se vai responder muito bem sendo reserva, porque, evidentemente, eu espero que para 2026 o Santa Cruz traga um jogador suficiente para ser titular e Galhardo não pode ser titular. Então, assim, para mim é um jogador que deixa de fazer sentido no elenco do Santa Cruz para 2026.
Bem, passado setor a setor aí, eu sei que são muitas mudanças, eu sei que talvez eu esteja sendo otimista demais quanto à mudança do elenco, mas eu acho que é razoável. Se o Santa Cruz realmente pensa em subir de divisão em 2026, ele precisa mudar a característica do elenco, trocar realmente meio time para que consiga ser competitivo. Se isso já vai ser feito a partir de janeiro, que começa o Pernambucano, não sei. Vai ser a partir de março ali, começo de abril que começa a Série C, é mais provável, porque também tem a transição da SAF, mas eu não me iludiria com o SAF agora, tá? Tem vários processos ainda vai para o judiciário, enfim, é um processo complexo. E se os investidores realmente baterem o martelo que só vão gastar o dinheiro, só vão investir de fato, quando tiver realmente tudo no papel, aí a gente vai esperar um 2026 muito mais de fato de transição. Tá? E aí esqueça acesso porque é muito difícil com o elenco que tá aí, com algumas renovações que estão se engatilhando. A gente não tem nível para subir na Série C. Infelizmente a realidade é essa. A gente vai passar por um ano de transição e vai tentar. Quem sabe ali na metade do ano, com alguns reforços pontuais, com a SAF já assinada, com incremento de recursos, a gente mude completamente. Mas é essa a minha visão que eu tenho para 2026 e essa reformulação do elenco. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham desse tipo de reformulação? Acham que realmente eu estou exagerando muito? Tem algumas outras peças que vocês manteriam? Eu queria saber de vocês aqui no comentário. É importante que vocês comentem aqui também, para pelo menos ter um termômetro da torcida, para entender como vocês estão vendo toda essa questão aí, dessa transição e reformulação para o ano que vem. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da TT Coral, dia 1º de novembro, no estádio do Arruda. A gente vai divulgar no Instagram da TT Coral, vou deixar aqui na descrição sobre ingressos, como é que vai funcionar lá o acesso. Vamos ter os ex-jogadores lá, Dani Moraes, Renatinho, Thiago Costa, Everton Senna, Bruno Moraes, vai ser uma festa massa. Então estejam convidados para participar da TT Coral, a gente vai divulgar como é que vai ser os ingressos lá no dia. Então tá aqui na descrição o Instagram da TT Coral, siga a gente lá, porque logo mais a gente divulga os ingressos. Vídeo entregue, tamo junto, aquele abraço, valeu!